Olá, então, tendo instalado o WAMP Server, num outro momento, vamos tentar tratar agora aqui de instalar o Drupal, afinal de contas. Então vou atrás do Drupal para fazer a instalação. Vou fazer isso de uma maneira que o meu irmãozinho Antônio Henrique vai rasgar as vestes e dizer tá errado, mas vou fazer assim, porque ele não pode fazer nada a respeito. E espero mostrar que há maneiras mais simples e menos elegantes, e há maneiras mais elegantes, mais corretas, mas, enfim, pode ser menos doloroso num primeiro momento. Vou na comunidade drupal.org, eles estão lá me esperando de tapete vermelho estendido, com um botão aqui para baixar o Drupal. Claro que esse botão significa sempre a última versão. Acabou de baixar, eu mando abrir na minha pasta, encontro ali um documento zip. Segundo botão do mouse, mando extrair tudo. Ok, segundo plano não. Ok, vai ficar ali extraindo. Vai reparar que é grandinho, vai demorar um pouco. Você pode contar uma história, contar um caos, ficar vendo o gato fazer besteira em casa. Ou larga em segundo plano. Larguei em segundo plano. Não fez a menor diferença. Já que não fez a menor diferença, eu vou deixar ele baixado, eu vou deixar ele minimizado. Enquanto isso, vou fechar aqui, vou fechar esse troço também. E vou ver aqui a cara do localhost no WAMP Server. Vai abrir aquele navegador que eu deixei ser o navegador padrão, porque eu não prestei atenção na hora de instalar. E aparece aqui os seus virtual hosts, que são as coisas que ele reconhece como sites, né, digamos assim. E os seus projetos. E ele diz aqui numa letrinha muito miúda, para criar o seu novo projeto, apenas crie uma pasta em www. Ora, www é a pasta que ele tem dentro do diretório de instalação do WAMP Server, que você botou na tua máquina lá dentro da pasta C, do drive C. Ele tem aqui uma pasta www. Lembrando que grande parte do papel disso é servir como uma espécie de servidor de internet na sua máquina, que vai ficar brincando de esquizofrênica, fazendo requisições e respostas de si para si, simulando uma máquina cliente se comunicando com a máquina servidor. Só que a cliente e servidor é a mesma máquina, então Rivotril por tua conta. Ele vai rodar um Apache dentro da tua máquina que vai, digamos, gabaritar o acesso remoto dos que seriam os usuários externos a uma pasta, que é essa pasta www. Então, quando ele se refere a essa pasta, ele espera que as suas aplicações sejam sediadas aqui dentro. Assim como num servidor lá fora, você tem uma máquina inteira limitada pelo administrador do sistema que diz, olha, dentro dessa pasta ou dentro dessas janelas, o usuário externo pode fazer requisições, ele pode navegar aqui dentro. Fora dessas pastas, não. Então você tem, digamos, pastas públicas e pastas inacessíveis. A pasta www, então, tem algumas coisas ali, embora não apareçam ali na lista de seus projetos, que diz para você criar coisa na pasta www, né? Essas coisas aqui que já estão aqui, por algum motivo ele ignora. Aí você vai lá e cria, então, obedecendo a ele, tá? Você vai lá e cria o teu treco. Criado o seu treco na pasta www, quando você der F5 aqui no seu localhost, aparece o treco aqui. Que também não aparece com nenhum destaque, pompa ou circunstância, mas a letrinha miúda mudou. Então ele diz ali, essas são as suas pastas dentro de Drive C, WAMP64, www. Para usá-las como um link de HTTP, você precisa declará-las como um virtual host. Lista dos quais você vê aqui do lado, mas botão para acrescentar um outro você vê do lado oposto. Então você vai aqui em acrescentar virtual host e basicamente você vai dar um nome para ele, treco, e vai dar o caminho até ele, que vai ser o caminho do Windows do teu treco. Copiei, colei, aliás fechei. Isso aqui nada, iniciar a criação do virtual host. E ele avisa que pode demorar um pouco. Você dá o clique, um monte de coisa feia, esquisita que você não consegue ler direito, mas ok, seus arquivos foram modificados, eu sei que treco foi criado. Tá. Deseja preenchimento automático? Não. Toma banho. Ele diz aqui em algum lugar para restartar o DNS. Você não faz ideia do que é isso, mas você tenta obedecer. E ele diz aqui, right click on Tools no ícone do WAMP Server. Então você vem no íconezinho verde, clica direito, ou enfim, segundo clique,
Tools, e aparece lá, Restart DNS. Você pode não fazer ideia do que é isso, mas obedeça. Ele faz, vai ficar rodando essas telinhas pretas para dizer que ele está reiniciando. E quando as telinhas pretas acabarem e esse troço voltar a ficar verde, você chama de novo localhost e aparece ali na sua lista de virtual hosts o seu treco. Que você pode clicar e não vai acontecer nada, porque não tem nada lá. Você apenas criou uma pasta vazia. Enquanto o quê? Enquanto esperava o dito cujo ali embaixo acabar de carregar. Cadê? Dito cujo sumiu. Tá aqui. Parece que é a pasta dentro da pasta, e é isso mesmo. E lá dentro tem o que te interessa. Aqui o Antônio Henrique vai rasgar as vestes. Eu vou arrancar isso daqui, vou lá pro meu drive C, pasta WAMP, pasta www, pasta treco, e vou colar lá. Acabou. Ah, mas o Composer, o cacete do sei lá, acabou. O troço é grande, então vai demorar um pouco, vou dar uma pausa nisso aqui. Acabou o processo, está tudo aqui dentro da sua pasta, que está dentro da pasta www. Aí você volta lá no seu navegador, e ele traz uma página toda descacetada. Você não entende nada, mas como eu já tinha feito um ensaio antes, eu fecho esse navegador porcaria. Vou pro meu, aliás, chamo lá o meu localhost, aparece o meu virtual host, meu treco. Cliquei no treco. Tcharam! Página de instalação do Drupal. O que acontece aqui? Tua estrutura é tal que a aplicação começa, conforme quase toda aplicação bem comportada que se tem notícia, com um arquivo chamado index.php, que é procurado pelo teu Apache, que foi instalado junto com o AppServer. É procurado pelo Apache como o inicializador da aplicação, uma vez que ele abra uma pasta de uma aplicação qualquer. Ele está configurado para procurar caras chamados index.php ou index.outras coisas. Quando esse cara roda, ele vai procurar coisas que são necessárias para a existência dele, não os encontra e ele mesmo redireciona para a pasta core e o arquivo install.php, que toma as rédeas da situação e passa ao processo de instalação. O teu WAMP Server tem essa interface gráfica php-myadmin, com a qual você pode ver o que acontece na base de dados. Isso aqui, detalhezinho chato, mas nada óbvio. O nome de usuário que você pode usar na sua interface gráfica de banco de dados MySQL pode ser o root. Root é o nome de dados que ele vem pronto para conhecer e que não precisa de senha. Então você apenas bota lá nome de usuário, utilizador root, e você já entra no que será um painel onde você vê as bases de dados que já vêm instaladas no MySQL. Tá? Estou te mostrando isso só para você ver aqui quais que já estão aqui. Um treco, um troço, um negócio e uma coisa. Que você não faz ideia do que são, né? Beleza, fechei. Vou continuar aqui. Isso é um teaser para o que vem daqui a pouco. Né? O Drupal já te oferece fazer a coisa em português. Eu sou tacanho, estúpido, ignorante, não gosto de micro-ondas, porque acho que ele vai fritar meu fígado. Já tive problemas com instalação direta em português, então eu troco para inglês e mando começar em inglês. Considero mais seguro, porque para fazer a instalação em português ele precisa fazer outras movimentações, ir na internet buscar traduções. São mais oportunidades de dar ruim. Ele pede para escolher um perfil de instalação, vou deixar o padrão, e te pergunta configurações de base de dados. Ele te oferece aqui o MySQL, eu tinha comentado em algum outro momento o MariaDB, que também é um outro banco de dados que vem com o AmpServer. Você deixa aqui quieto e você escolhe o nome da base de dados que vai ser instalado no banco de dados. Não é o nome do banco de dados, porque o banco de dados é MySQL. A base de dados será... Não quero saber de você. Mantenha o esquema de cor e vá para o inferno e não volte. A base de dados será treco base de dados. No nome do usuário eu comentei antes sobre o root, exatamente para você poder usar ele aqui. E exatamente para você poder deixar a senha vazia, porque você está usando a sua máquina local. Você não vai botar isso na internet, você não vai deixar que outras pessoas acessem isso na sua máquina local, porque vai dar ruim. Configurações avançadas você nem precisa abrir para olhar, mas é bom ver que existe. Localhost, uma porta que você não sabe o que é e deixa como fica, o prefixo que você não usa, salvar e continuar. Enquanto ele roda, sinal de que coisas estão acontecendo, eu vou abrir o outro navegador e vou dar um F5 aqui na minha base de dados. Veja que aqui tem um treco, um troço, um negócio e uma coisa, né? Pois é, quando eu dou F5, apareceu mais um cara, que é justamente aquele que eu escrevi lá
lá no formulário de configuração de base de dados. Ou seja, diferentemente de Drupal 7, onde você tinha que vir aqui nessa tela para criar você mesmo a base de dados, embora vazia, o Drupal 9 na tua instalação local não é o que a gente vai poder fazer no serviço, mas na tua instalação local, ele mesmo já cria a base de dados no teu MySQL. Aí, está instalando o Drupal naquela base que ele mesmo criou. No serviço você pode ter algum tipo de complicação para criar a base, você pode ter algum tipo de burocracia para mandar requisição, para abrir uma base de dados no banco de dados, pode receber uma resposta do tipo quem é você, o que você quer fazer, quais são os scripts, quais são as entidades de banco de dados que você pretende criar e tal. A gente responde dizendo, o Drupal cria as próprias bases, as próprias tabelas, as próprias entidades de banco de dados dele. Então o Drupal infla essa bagaça toda e cria sozinho, conforme os seus padrões. Então você basicamente senta e espera. E espere sorrindo, porque quando tudo funciona, tinha que se fazer uma festa toda vez que alguma dessas coisas funciona. Então vamos esperar sorrindo. Uma coisa interessante aqui, ele está instalando módulos, CK Editor, texto não sei o que, um monte de trecos que vão desfilando aqui nessa listagem. E isso já dá uma pista de como ele funciona. Ele tem um núcleo em torno do qual orbitam os vários módulos criados pela comunidade Drupal. Acontece que o próprio núcleo também funciona de modo modular. Então lá naquele perfil de instalação que ele tinha me oferecido, quando aparecia ali uma opção mínimo, é porque ele te dava a opção também de escolher entre os módulos que ele chama de nucleares, aqueles que você vai escolher para usar. Então pode ser um negócio realmente muito enxuto, porque por construção ele é modular. Não é um troço, um bloco que aceita espetinhos, não é um bloco que aceita módulos. É uma maçaroca de módulos que aceita novos módulos. Claro que dentro da maçaroca de módulos deve ter um núcleo ali não tão modular assim, né? Que nem tipo aqueles planetas gasosos que parecem desse tamanho, mas lá dentro tem um núcleozinho férreo sólido desse tamanho. A instalação está terminando e parece que vai tudo bem. Entretanto, tem uma pegadinha aqui que provavelmente não vai funcionar na tua máquina, porque eu fiz antes de gravar o vídeo e não me lembrei quando comecei a gravar. Agora estou me lembrando justamente por quê? Porque está funcionando. Como está funcionando, eu percebo que eu tenho que dar uma festa e eu me lembro de que eu tinha feito um preparativo para a festa. Que é isso aqui. No seu AMP Server, você tem configurações MySQL, do Apache e do PHP. O PHP tem suas próprias configurações que incluem limites de memória, limites máximo de postagem, limite máximo de número de variáveis, não sei o que, pipipi, pó, e tempo máximo de execução, que vem setado por padrão em 60 ou 120, eu acho que 120. Eu comecei a ter problema na máquina, comecei a ter instalações, testes aqui que estavam dando pau. Eu até devia ter gravado uma dessas telas. Então eu vim aqui e mandei trocar. Quando eu mandei trocar por alguma coisa medonha, ele reclamou e me avisou que o valor medonho tem que ser limitado a isso aqui. Então o medonho máximo para ele é 9999. Eu venho aqui então, abro o PHP Settings, Maximum Execution Time e escolho 9999. Dou OK e ele vai reiniciar o AMP Server. O negócio ali vai ficar vermelho, depois laranja, depois verde. Não, vou parar, fazer uma correção. Conforme me foi alertado pelo meu coleguinha Antônio Henrique, existe mais do que simplesmente uma questão de escolha ou de preferência para você fazer a instalação em inglês ou em português naquele ponto. Então eu vou refazer. Minha tela inicial do localhost, phpMyAdmin, interface gráfica do banco de dados, usuário root sem senha. Vou para minha base de dados, vou encontrar o cara que eu acabei de criar, destruir. Quer destruir uma instalação Drupal e começar do zero de novo? É assim. Destruir a base de dados, lerdo pra caramba. Voltei para o localhost. Quero saber, quero confirmar, não adivinhe, não lembre, verifique. Quero verificar onde está a pasta que hospeda esse meus virtual host treco. Eu vou em acrescentar virtual host, vou olhar aqui e vou copiar. Vou para o Explorer, copio, está aqui. Dentro da pasta do seu site, você vai ter a pasta sites default e ali tem um arquivo chamado settings.php, que além de muitas coisas guarda a informação da base de dados. Apaga, acabou. Quando você voltar para o teu localhost, tentar puxar teu site de novo,
Tcharam! Processo de instalação novamente. Agora eu vou fazer em português. Salve, continue. Aqui, já deu problema. O servidor de traduções está offline. Precisa de contato com o servidor para baixar o arquivo de tradução. Verifique a conexão à internet. Verifique se o seu site consegue alcançar o servidor tal. Isso aqui tem a ver com algo que eu não vou tratar aqui agora, mas é só para mostrar que, sim, faça primeiro a instalação em inglês e depois a gente dá um outro passo de complexidade. Ah, mas o site em inglês é um passo em complexidade. Se vira. Devia estar falando inglês agora. Não entendeu como é que vai fazer para voltar para lá? Porque quando clicou aqui no Try Again, ele só te devolveu para a mesma tela? Vem aqui na URL, pega tudo que está depois de .php, apaga, recarrega. Você volta para cá, English, salve e continua. Beleza? Ele terminou de fazer as instalações e te pede para configurar o site. Drupal 9 local. Pede um e-mail, pede um usuário que vai ser o usuário 01. Configurações regionais, Brasil, Time Zone, São Paulo. Salvar e continuar. Finalizada a instalação, olha ele aqui. Parabéns, você instalou sua aplicação Drupal. Ok. Aqui está você, aqui está o seu site, e aqui estamos nós. Final de mais um passinho. Com sorte eu faço outro passinho. Veremos.